it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Como aprender a se maquiar? Literalmente tutorial passo a passo do zero pra você que não sabe se maquiar, fazer essa make aqui. Hoje a gente vai told me you don't really do commitment, trust me. Mas poucos falam sobre aquelas message received when you said you couldn't take us too seriously. I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Eu vou ensinar pra vocês do jeito que eu gosto de maquiar, mas você super pode adaptar pro seu gosto. Essa é uma maquiagem mais geral, não é nem leve dia a dia, nem uma pesada de noite. Uma maquiagem pra todos os momentos, sabe? A base que eu escolhi pra hoje é essa aqui da L'Oreal, e eu gosto muito de aplicar com um pincel. Esse aqui é o multifuncional da Lina Secrets. Tá vendo que ele é denso, mas ele tem um flatzinho? Isso aqui é perfeito pra aplicar a base. Eu gosto de botar no dorso da mão, espalhar um pouco e depois vir aplicando com batidinhas. E não esquece de descer um pouco assim pro pescoço, tá? Pra não ficar aquela linha de marcação horrorosa. É importante você ter certeza que a base pegou todos os cantinhos, tá? Então dá uma espalhada assim, em cima dos olhos. Corretivo, a gente vai usar esse aqui da L'Oreal. Ai, foi porque eu vi muita gente fazendo agora, passando bronzer, blush primeiro e depois vem com corretivo, porque dá um acabamento mais profissional. Sim, isso é verdade, mas amiga, você não sabe se maquiar, então a gente vai no que funciona, tá? E no que é menos descomplicado. Então, base, depois corretivo. O que eu gosto de fazer é aplicar corretivo um pouquinho mais embaixo, tá vendo? Não tão rente aqui, porque daí ele acumula menos. Você vai fazer 2 pontinhos aqui, 2 pontinhos aqui. Eu gosto de fazer na testa e no queixo. Se você tiver alguma espinha, essa é a hora de cobrir. Você também pode espalhar com pincel ou com esponjinha, como eu já falei pra vocês, eu sou fã do pincel. Também espalho com batidinhas, sem segredo algum. Esse aqui é o pincel de corretivo da Ruby Kiss. Pra espalhar da olheira, eu gosto de começar das batidinhas mais embaixo, porque daí a gente concentra mais tudo, depois eu vou subindo. Agora a gente vai pro contorno cremoso, vou usar esse aqui da Rare Beauty, então Power Boost. Aqui é um ponto muito importante também. Ai, Fê, mas eu vi que tem contorno e bronzer, e o contorno é mais acinzentado e o bronzer é mais quentinho, usar os dois, aí um faz assim, outro faz assado. Amiga, calma. Quando a gente tá aprendendo a se maquiar, a gente tem que simplificar a maquiagem. Então você vai pegar um contorno barra bronzer cremoso, óbvio que vai muito do seu gosto pessoal também, mas eu recomendo que seja um tom meio termo, tipo esse aqui. Ele não é nem quente demais, nem frio demais, tá vendo? E a gente vai passar o contorno bem nessa entradinha aqui do cabelo, sabe? Vamos passar um pouquinho na testa e um pouquinho aqui no maxilar, mas você vai fazer isso, você me prometer que você vai esfumar bem esse produto. Mas tem muita gente que esquece de esfumar e fica marcada, e não fica tão legal, mas eu confesso que é um acabamento muito bonito, então eu sempre faço. E pra espalhar o contorno, eu gosto de usar um pincel chanfrado bem fofinho. E aqui é a mesma coisa, ó, a gente pegando batidinhas e sempre pra cima, a gente não pode descer com esse produto. Então o intuito desse produto é bronzear barra afinar o nosso rosto. Se a gente desce, a gente vai criar uma sombra pra baixo, não é isso que a gente quer. É muito simples, gente, dando batidinha e espalhando bem o produto. E já. Se você tem dificuldade nessa parte, lembrar onde tem que aplicar, lembra sempre de fazer o número 3, tá vendo? Ah, e o contorno do nariz, ai, não sei o que. Ligar, sem iniciante. Calma lá, já falei. Eu gosto de passar com pincel sujo mesmo, com pincel não só porque é uma profundidade, sabe? Literalmente pincel sujo, eu faço aqui assim. Agora eu já vim com um blush líquido ou cremoso, da cor que você quiser. Aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque eu sou louca do blush, eu gosto muito de muito blush. Só que tem muita gente que passa muito blush e não fica cool, fica feio. O blush a gente vai passar acima do contorno. Então pensa como se o seu rosto fosse um napolitano. Aqui nessa parte é sorvete de creme, porque a gente tá com a base aqui. Aqui o sorvete de chocolate e aqui o sorvete de morango. Eu coloco sempre bem acima disso aqui, não bem nisso aqui, porque a gente vai espalhar isso aqui. Eu amo esse pincel muito funcional da Lina Secrets pra espalhar blush. É o mesmo da base, pinta blush, pinta base. E a gente vai espalhar dando batidinha sempre pra cima. O blush, ele tem o poder de ou levantar o nosso rosto ou cair ele. Então tem que tomar muito cuidado. Eu vou literalmente fazendo ele com batidinhas.
e ele vai se fundindo com o contorno, sabe? Eles meio que vão virando uma coisa só. Se você é uma blush que nem eu e gosta daquele efeito de bochecha rosada, a gente super pode trazer um pouquinho mais pra cá, ó, pra bochecha. Quando é uma maquiagem mais dia a dia, eu amo fazer isso nos vídeos que fica lindo. Eu sempre concentro mais aqui, mas eu acabo trazendo um pouquinho pro alto da maçã. Que é essa parte, quando a gente sorri, fica levantada, sabe? Mas você não pode passar daqui, gente. Não tem como você passar dessa linha, sabe? O seu limite é onde o contorno tá. Se você desce esse blush pra cá, fica muito feio, o seu rosto cai. Ah, Fê, achei que o blush invadiu um pouco o espaço do meu corretivo. Volta com o seu pincel de corretivo sem adicionar mais produto e vem dando batidinhas, sabe? Realmente pra deixar essa transição o mais limpa possível. Eu gosto de fazer isso aqui também, ó, pra limpar essa parte que a gente passou o contorno e deixar bem definidinho. Iluminador líquido barra cremoso, eu acho que é uma parte que você pode pular se você for bem iniciante na maquiagem, mas é tão fácil de passar que eu vou ensinar pra vocês. Eu tô vindo com esse aqui, que é o líquido da Balm, no tom Sunlight. Ele é bem rosa, tá vendo? Eu gosto de passar ele porque intensifica o blush. Eu aplico direto no pincel e eu vou vir aqui bem nesse lugar do iluminador, que é acima do blush, mas você também pode passar em cima do blush. Eu gosto porque deixa ele bem iluminado, dando batidinhas. E olha o efeito, gente, olha isso. Agora a gente vai selar nossa pele com um pó solto, mas antes de fazer isso, vocês vão perceber que o corretivo ele deu uma acumulada aqui na área dos olhos. E é muito, muito importante que você volte com o seu pincel de corretivo sem adicionar mais produto, dando batidinhas pra tirar essa marcação aqui do corretivo. É literalmente só dar batidinhas que ela sai. E minha amiga, se você selar essa pele com isso aqui marcado, esquece, vai ficar marcado a noite toda e a gente não quer isso. Agora pega o seu pó solto favorito, esse aqui é da L'Oreal. Pega uma esponjinha dessas assim, própria pra pó, e você vai mergulhar a esponjinha no pó. Ela vai ficar assim. Tira o excesso, pelo amor de Deus. Vem com a sua mão, ó, e bota 1, 2, 3. Agora sim você pode selar. Olha pra cima, e eu gosto de pressionar bastante. E venho selando o meu rosto. Sela a pálpebra também. Tira o excesso, olha pra cima e pressiona. Eu gosto de selar todo o rosto, menos aonde a gente passou os produtos cremosos, porque a gente vai selar com o seu respectivo cada um, sabe? Agora eu gosto de vir com um pincel pequenininho assim, mas super pode ser um pincel grande de pó também, pra tirar esse excesso. Eu não peguei mais produto, tá, gente? E nem tô usando aqui pó finalizador, pó compacto. Tá aprendendo a se maquiar, não vamos botar mais produto que não precisa. Ó, agora a make tá assim, a gente vai selar o contorno e o blush. Gosto sempre de começar com o contorno barra bronzer. Esse aqui da Hourglass é lindo, por sinal. E eu gosto de selar ele com um pincel mais fofinho assim, tá vendo? Mas você pode usar o mesmo pincel que você usou pra passar o produto cremoso, sem problema. Pega o produto, tira o excesso. Eu gosto de concentrar primeiro aqui e depois eu vou indo pras outras áreas do rosto. Aonde você aplicou o produto cremoso, você aplica o em pó dele, não tem muito segredo. Se quiser, você já pode aproveitar e já fazer um esfumadinho aqui, tá vendo? Ó, eu peguei o pincel, achatei ele, peguei bronzer e tô passando na minha pálpebra. Agora a gente vai selar o blush cremoso. Eu gosto de um pincel mais pontudinho assim, ou um pincel chanfrado, tá? Esse aqui é o pincel de blush da Nina Secrets também. Vou usar esse aqui da Marília Mendonça com o Oceano. Pego o produto, tiro o excesso e aplico dando batidinhas. Vocês percebem que eu sempre aplico pra cima, tá vendo? Eu não tô descendo esse blush, é sempre pra cima. Agora a gente quer devolver um pouco de vida pra essa maquiagem. Então a gente vai vir com uma bruma aqui você tiver em casa e a gente vai aplicar. Aplica um pouco mais distante do rosto, sabe? E espera secar. Ó, a bruma já secou, vai, uns 85%. Agora já vem com o iluminador em pó. Com um pincel bem fofinho assim, tá vendo? Ó, eu pego um pouquinho, tiro o excesso e aplico como se eu estivesse polindo esse blush. Sempre bem acima. Pontinha do nariz, queixo. E você vai aplicar ele já na sua pálpebra. Não quero mais saber de você falando, ah, eu não faço nada no olho porque eu não sei. Amiga, não é difícil. Vem cá. Você vai pegar um pincel básico de esfumar, ó, que ele é mais compridinho assim, fofinho. Vai pegar o bronzer que a gente usou. Pega aqui. Tira o excesso. Você vai colocar o seu pincel no côncavo, que é bem nessa dobrinha aqui que a gente tem, tá vendo? Segurando na pontinha do pincel pra deixar a sua mão leve, você vai fazer movimentos de vai e vem. Só isso, gente. Movimentos de vai e vem. Eu gosto de sempre concentrar mais sombra aqui no cantinho e no resto do olho a gente vai fazendo esse movimento. E sempre dando uma puxadinha pra fora aqui no final, tá vendo? Você faz o movimento de vai e vem e dá uma puxadinha no final. A gente vai vir ou com um lápis de olho marrom, preto, ou com uma sombra marrom em pó, ou com uma sombra marrom em stick. Essa aqui eu acho bem legal, porque ela já é bem pontuda, tá vendo? Pra gente só puxar um delineadozinho. Vou usar o lápis de marrom, porque eu sei que a maioria tem em casa. A gente vai literalmente fazer o risco de qualquer jeito aqui no cantinho do olho. Aí você vai vir com um pincelzinho bem pequenininho, ó, pequenininho, e vai esfumar essa sombra. Eu gosto de deixar de apoio aqui a esponjinha que a gente usou pro pó, tá vendo? E já aproveito pra fazer isso aqui com essa esponja pra puxar pra fora. Sem pegar mais produto, só com o que tá surgindo do pincel, a gente vai passar
aqui nos cílios inferiores pra dar um acabamentozinho, ó. Eu tô vindo bem aqui, perto da linha d'água e tô esfumando. Pra voltar com o iluminador, pega um pincel de sombra pequenininho assim e vai colocar aqui no cantinho interno do olho pra abrir mais esse olhar. Olha a diferença. Muita máscara de cílios. Tô usando essa aqui que é de Rare Beauty. Fala se o olho não é muito fácil de fazer e fica tão lindo. Agora a gente vai vir com o cotonete e tirar esse hidratante labial que tá na boca. Ou tirar o excesso de maquiagem, enfim. Antes de fazer a boca, a gente vai voltar com o iluminador e passar aqui no arco do copilho. Eu amo! E a gente vai literalmente contornar nossa boca. De boca aplicada, agora a gente vai passar batom, gloss, o que você preferir. E pra finalizar essa make grudar a noite toda, a gente vai vir com uma bruma fixadora. Eu amo essa aqui da Vizela. E esse é o resultado final da nossa make, amigas. Me contem se vocês conseguiram reproduzir aqui nos comentários. Qualquer dúvida, deixa aqui que eu te ajudo. Beijo!